Queridos, Deus tem me ministrado há algumas semanas, eu não vou saber precisar quantas, sobre algo que obviamente já está na palavra, mas que sutilmente nós estamos percebendo o quanto isso tem devastado o corpo de Cristo. O nome disso é medo. Cada um de nós aqui em algum momento da nossa vida, ou pode estar passando por isso, ou já viveu isso, está com um sentimento relacionado a isso de alguma forma. O que vai ser o dia de amanhã? O que vai ser o meu trabalho? Um aspecto de depressão que já passou, enfim. Todo mundo algum dia na sua vida já sentiu medo. Todo mundo algum dia na sua vida já teve algo que de fato ele pensou, por esse medo, que ele iria perder, que ele não seria mais o mesmo, que talvez até não viveria mais. O medo é algo muito perigoso, porque ele sorrateiramente começa a invadir a nossa vida. E nós temos que entender que tudo aquilo que vai ganhando forma em nós, ele vai se construindo através de atitudes. Eu quero deixar bem claro uma coisa. A Bíblia fala que pela graça nós somos salvos em Efésios, não por obras, para que o homem não se vanglorie. Mas nós entendemos na palavra que as ações que nós tomamos, elas são fundamentais para poder estabelecer passos que nós vamos dar adiante com Deus. É aqui que a gente começa a entrar um pouco mais na palavra. Nós vivemos num mundo que a todo instante ele quer pregar um medo em você. Uma revolução tecnológica que está fechando um monte de porta de emprego. Eu quero só abrir um parêntese aqui. Eu nasci em 1990, eu me lembro quando meu pai ia no mercado, 95, 96. Era comum que nós tínhamos cabines de ferro com pessoas e eles cobravam o ticket do estacionamento. Que mercado que tem isso ainda? Nós tínhamos, para você ter uma ideia, eu trabalho no mercado financeiro. Antigamente, as negociações de título público, elas eram feitas completamente no papel. Uma pessoa era destacada da bolsa para poder levar esse papel do tesouro na sua casa, e você, a partir disso, tinha um processo 100% manual. O registro ele era físico. Eles guardavam esse título num cofre, absolutamente físico. Hoje não existe mais isso. Hoje você entra no site de qualquer banco ou corretora, você adquire um tesouro a partir de R$30. Completamente automático. Nós temos um avanço tecnológico que ele parece que nos assusta, por mais que, por outro lado, nós temos a possibilidade de poder globalizar algo instantaneamente. Uma mensagem que a gente prega, ela pode estar alcançando neste momento um país na Ásia. Uma mensagem que a gente está assistindo, que não foi pregada aqui, talvez tenha sido pregada nos Estados Unidos. A gente consegue acompanhar aquilo em real time. Você consegue ter um sistema de armazenamento que ele guarda tudo isso. Não é como antes, que você tinha uma fita quando era possível se gravar uma mensagem. Nós temos o medo do avanço de doenças que nós jamais pensamos em ter, porque ninguém imaginava que um coronavírus ele pudesse literalmente parar um planeta. Nós temos o medo da condição acadêmica, onde nós vemos pessoas que são formadas, pós-graduadas, e já conheci mestres que eles praticamente desenvolvem serviços para poder ganhar R$1.000, R$1.500 por mês, porque tem uma dificuldade de encontrar determinada oportunidade. O medo ele tem sorrateiramente entrado no nosso meio, e a gente, sem perceber, começa a fazer uma transição do sobrenatural de Deus para o natural. Porque no medo eu enxergo o físico, o sobrenatural de Deus eu enxergo no espírito. São realidades opostas, mas que elas tentam a todo momento se chocar dia após dia na nossa vida. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Nós já estamos, não num prenúncio disso, mas passando por essa fase. Se você observar, tudo que está em prol de Deus, ele está sendo escanteado de alguma forma. Tudo que está em prol de Deus, ele está sendo de alguma forma relativizado.
Você começa a substituir o contato físico por aquilo que é digital. Você deixa de ter um aconselhamento olho no olho para poder ter uma comodidade com uma internet. Nós não temos problema com relação a isso, queridos. Mas note que isso vai se tornando um hábito. Eu começo a me amoldar aquilo começa a fazer parte de mim. Eu já não tenho mais aquela empatia do pessoal. Eu já não tenho mais aquela alegria de estar com meu irmão. Eu prefiro estar na comodidade do sofá da minha casa. Eu começo a me resguardar. O título da mensagem hoje é o amor perfeito que lança fora o medo. 1 João 4 diz o seguinte, se você puder abrir. Eu vou aguardar uns minutinhos para você abrir. Eu vou tirar meu relógio, que a gente está sem cronômetro nenhum aqui, só para mim ter uma base. Muito bem. Diz o seguinte, queridos, no 18: no amor não existe medo. Esse amor aqui é o amor do Senhor Jesus. Não é o amor do mundo, não é o meu amor pela minha esposa. Eu não vou entrar na questão que o Senhor Jesus fala que maridos devem amar a sua esposa como Jesus amou a igreja. Não é o ponto aqui. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Eu já quero fazer um parêntese aqui. É impossível nós vivermos o amor de Deus se nós somos uma pessoa medrosa. É impossível. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Eu não combinei com o Ministério de Louvor, porque eles cantaram exatamente hinos, inclusive um deles eu vim ouvindo no carro, que foi esse último que nós louvamos a Deus, glória a Deus, pelo Ministério de Louvor. Está muito conectado com a palavra. Nós temos um texto muito conhecido da queda do homem e da mulher, e eu quero já fazer esse paralelo, para poder te dar um contexto, já bem no início do Gênesis, que esse medo, ele já começou a tomar forma no homem. Em Gênesis 3, diz o seguinte: no 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para o entendimento, tomou-lhe do fruto. Comeu, deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si. No 9 diz o seguinte: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu. O que diz na sua Bíblia aí? Tive medo e me escondi. Perceba que desde o início nós já tínhamos isso como uma ferramenta de Satanás para poder distanciar o homem e a mulher do propósito do Criador. Eles viviam sem nenhum tipo de malícia, eles viviam sem nenhum tipo de olhar impuro, eles viviam para poder desfrutar desse relacionamento direto com o Pai. E você percebe que após a desobediência, o que entrou na vida do homem e da mulher foi o medo. Você vai perceber ao longo da sua vida, se você tem medo de algo, a tendência natural é você ficar uma pessoa mais reclusa. Você começa a olhar muito mais na condição física, e é impossível nós vivermos com medo e ao mesmo tempo no amor de Deus. O versículo de 1 João 4, ele quebra um ditado que nós temos, ou na verdade uma regra da língua portuguesa, que o contrário do medo é a coragem. Na palavra de Deus isso não é verdade. O contrário do medo é o amor, mas é o amor de Deus. Você vai ver alguns exemplos na palavra de Deus, de pessoas que tinham coragem, mas o medo literalmente cegou elas, e elas ficaram completamente perdidas, fora do propósito de Deus. Deus não está nos chamando para ter uma coragem física,
Deus está nos chamando para que a gente se esvazie de nós, viva para Ele, ande no amor dEle, porque só assim nós tiraremos fora todo o medo da nossa vida. A característica essencial não é você ter coragem, é você se posicionar como uma pessoa disponível diante de Deus. É muito diferente. Várias pessoas na Bíblia tinham coragem, várias pessoas na Bíblia enfrentaram coisas fisicamente terríveis, mas a partir do momento que o medo tomou forma, ela foi se fechando, foi se tornando uma pessoa mais egoísta, ela passou a olhar para ela mesma, ela se afastou completamente do propósito de Deus. Eu quero trazer alguns pontos que eu anotei sobre o que o medo ele produz em nós, e depois o que o amor ele também produz em nós, para nós entendermos um paralelo e como essas coisas elas nunca vão se conversar. Abra comigo em 2 Reis, no capítulo 6. Ele diz o seguinte no 15: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, aqui fala de um assistente direto de Eliseu, Geazi, tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, aqui fala de Eliseu o profeta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu. A primeira coisa que o medo ele produz em nós é uma cegueira espiritual completa. Nós deixamos de enxergar as coisas de Deus, o propósito de Deus, para aquilo que Deus ele determinou algo na nossa vida, e nós passamos a tomar forma com esse ambiente físico. A Bíblia fala em 1 João que aqueles que amam as coisas do mundo, o amor do Pai não está nele. É muito difícil a gente poder trazer isso pelo choque que dá, mas o medo ele acaba se tornando uma idolatria na nossa vida. Nós passamos a ser acometidos disso. Eu me lembro, para você ter uma ideia, e eu já vivi uma situação parecida com essa. Em 2022 eu estava passando por uma transição no meu trabalho, onde parecia que as coisas não estavam caminhando bem. Eu tive para a glória do Senhor Jesus, uma carreira muito expansiva em pouco tempo lá. Eu fui promovido 5 vezes em 2 anos e meio. Foi uma coisa do extraordinário de Deus. Mas nos ciclos da nossa vida, Deus ele vai permitir que algumas estações se troquem, para que a gente seja aperfeiçoado. E eu me lembro que eu tive um projeto, as coisas começaram a dar muito errado, não dava certo, não acontecia, o resultado não vinha. Eu comecei a me pegar com esse medo, e eu me lembro muito bem da evolução desse processo. Esse medo ele começou a me acometer, devagarzinho. Deixei de fazer algumas coisas que eu fazia, comecei a perder meu tempo de oração com Deus, comecei a deixar de lado a meditação na palavra, comecei a ficar um pouco desanimado para poder fazer algumas coisas que sempre foram um prazer para mim poder fazer para o Senhor. E eu fui tendo uma derrocada nisso, sem perceber. Eu me lembro de um dia, numa madrugada, a minha esposa foi fazer a Isabela dormir, e eu estava deitado. Eu acordei mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã, com um desespero que é impossível de descrever. É impossível. Era um desespero tão forte que parecia que eu ia morrer. Não estou exagerando aqui. Uma meia hora depois que eu estava passando por isso, a minha esposa veio do quarto exatamente do mesmo jeito. Do mesmo jeito. A Fran estava desesperada, ela começou a chorar. Amor, o que vai ser disso? O que vai ser daquilo? O que vai ser daquilo outro? Minha cabeça doía, eu estava num sentimento horroroso. E eu me lembro que o Espírito Santo falou bem no fundo:
exatamente este versículo aqui, que o amor perfeito lança fora todo medo. Deus, ele levantou os seus profetas para poder trazer estabelecimento de muitas coisas para a nação de Israel. Obviamente Eliseu, ele veio numa capa dobrada de Elias, que foi um outro personagem que nós vamos explorar um pouco ao longo da mensagem. E obviamente você tem duas distinções aqui de momentos que inclusive muitas vezes a própria igreja ela passa. Vezes como Geazi, incrédulo, com medo, reticente, acanhado. Ora como Eliseu, crente em Deus, com uma fé no Senhor, sabendo que podia acontecer qualquer coisa, mas o propósito de Deus estabelecido, ele se cumpriria. E já existia uma palavra decretada para um livramento do povo de Deus, que foi exatamente o que aconteceu aqui. Nós temos dois cenários como visões, que na nossa vida em algum momento nós já fomos como Geazi, nós já fomos como Eliseu. Mas o chamamento do Senhor para nós nessa noite, e eu sinto como se Deus ele estivesse tirando vendas dos nossos olhos nessa noite, como se Deus ele estivesse arrancando isso. Nós estamos passando num cenário como o povo passava aqui nessa ocasião de Eliseu, de dificuldade, de transição. Nós não estamos em tese com um lugar fixo, enfim. Mas existe algo de especial reservado para o momento do deserto. Nós precisamos entender que Deus ele tem capacidade de fazer brotar, não um poço de água, mas um manancial de águas no meio do deserto. Só que nós não vamos acessar isso se esse medo por olhar para o deserto, ele continuar acometendo a nossa vida. Um segundo exemplo que eu queria citar com você, 1 Reis 19, vamos falar um pouco de Elias. Nós já ouvimos várias vezes o pastor Marcelo pregar muitas vezes essa passagem, cada vez nos ministra de uma forma diferente. 19, 1 Reis. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Jezabel ameaçando discricionariamente Elias aqui. O que diz no 3 na tua Bíblia? Temendo, pois, Elias levantou-se e para salvar a sua vida se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, observe que não foi um comando de Deus isso aqui, ele tomou essa decisão, não era para ele ter saído de lá. Porém se foi ao deserto, caminho de um dia, foi longe ainda, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Diz que ele deitou e se dormiu, eu vou seguindo em frente. Voltou segunda vez, no 7, o anjo do Senhor tocou-lhe e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, continuou indo. Horebe, o monte de Deus. O que diz no 9? Ali entrou numa caverna onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e disse: que fazes aqui, Elias? Aí nós vamos entrar um pouquinho mais fundo no que esse medo gera. Ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. O medo ele começa a gerar em nós egoísmo. Nós começamos a ficar pessoas soberbas. Nós começamos a questionar com Deus que nós não merecemos aquela situação. César, você já viveu isso? Já, cara. Ou se já. Deus ele tem permitido no meu trabalho, queridos, assim, testemunhos muito fortes que têm me ministrado muito em cima dessa palavra. Quando Deus me deu essa mensagem, Ele me remetia a muitas situações que eu já vivi lá, porque é um campo de batalha espiritual
terrível ali. Mas maior é o Espírito Santo do que qualquer hoste do inferno. Maior é o poder de Deus do que qualquer bandeira de Satanás. Maior é a presença do Espírito Santo do que o próprio Satanás, mesmo que ele vá em pessoa lá. Nós não vamos vencer uma batalha pela nossa força. Nós vencemos a batalha pelo nome precioso do Senhor Jesus. E ponto, isso é imutável. Ninguém vai alterar isso na nossa vida, porque a garantia é a palavra. E a Bíblia fala que a palavra do Senhor, ela cumpre todos os propósitos que ela foi destinada, porque ela não volta vazia. Eu me lembro uma outra situação igual a essa aqui. Fui tocar um outro projeto. Assim, 20, 30 dias não deu certo. Eu fui rebaixado, essa é a palavra. Fui rebaixado. Tinha um cargo bacana, estava para bater numa ponta lá. Mas Deus, Ele queria me tratar um pouquinho mais. Eu fui comunicado disso. Eu me lembro que todas as palavras que eu falei com Deus, elas remetiam a mim mesmo. Eu não parei para agradecer a Ele, porque portas que Deus abre são bênçãos, as que Ele fecha também é bênção. Mas eu fui pelo outro lado. Pai, nós temos feito isso, nós temos feito aquilo, eu tenho agido dessa maneira, tenho falado da palavra do Senhor, que tal, fiz a minha lista e dispensei diante de Deus. Eu me lembro que o Espírito Santo, ele só me colocava num versículo de João 3,30: convém que ele cresça e que eu diminua. O medo, ele passa a nos levar para uma ótica muito perigosa, em que eu me esqueço que a minha vida é mantida por Deus, e eu acho que eu tenho poder sobre a minha vida, no sentido de poder decidir aquilo que tem que ser feito, contrário ao propósito do Senhor. Isso não pode ser uma realidade para nós, queridos. Elias achava que ele estava sozinho. Você vai ver mais para o final, no 18, que Deus fala para ele em correção: também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Trazendo por um linguajar mais simples, nós não somos a última bolacha do pacote, cara. Esquece isso. Esquece isso. Cenário de dificuldade, de luta, mas Elias, por um momento, pelo medo, se afastou do propósito. Davi, por um momento, em vez de estar no meio da batalha, e ficou passeando no palácio, teve problemas sérios, porque se desviou dos propósitos de Deus. O medo, ele começa a nos fazer achar que nós temos que estar naquele lugar, custe o que custar, mas nós não paramos um minuto para poder ouvir a voz de Deus e saber se Ele quer que a gente esteja lá. Nós vivemos esse conflito. Um terceiro personagem que eu queria explorar com você, 1 Samuel 28. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja. Vamos no 4. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Aqui o Senhor já tinha passado de Saul, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium. Olha onde foi parar isso aqui, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Eldor que é médium, feiticeira. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi com ele. 2 homens de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia. Estava consultando o morto, e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra médios adivinhos. Existia um decreto. Saul, ele começou bem isso aqui, começou exterminando aquilo que não provinha de Deus, para poder trazer purificação ao povo.
porque pôs-me arma cilada a minha vida para me matares. Então Saul lhe jurou pelo Senhor: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. O medo, queridos, ele traz uma coisa para mim das mais perigosas, que ele nos afasta do propósito de Deus. Ele nos afasta. Nós temos um hábito de poder muitas vezes ficarmos parados e querer o mover de Deus em direção a nós, quando na verdade nós precisamos nos movimentar. Deus, ele já estabeleceu absolutamente tudo e ele está posto no seu trono. Ele não vai recuar, ele não vai pegar essa medida do trono de glória dele e colocar mais para frente. Não, ele está posicionado. Ele nos ama, ele nos abraça. Ele nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Intercede por nós conhecendo o coração de Deus. Mas é o nosso posicionamento. Uma pergunta que nós temos que responder todos os dias para nós mesmos: o que nós estamos fazendo com a única vida que Deus deu para nós? O que nós estamos fazendo com a única oportunidade que Ele nos deu? Eu quero te levar um paralelo disso. Ao Senhor Jesus foi dado ser crucificado uma única vez. Aquela forma não vai acontecer de novo. Aquele jeito não vai acontecer de novo. Ele teve uma oportunidade. E o exemplo de Cristo nos ensina que nós temos uma oportunidade, uma única vida, para poder fazer tudo aquilo que Deus predeterminou sobre nós. Mas nós ansiamos muitas vezes a olhar pelo erro do César. Nós pautamos a nossa vida naquilo que um líder ou outro, um irmão ou uma irmã fez. Nós passamos a abrir mão do propósito de Deus, até do lugar que Deus quer que nós estejamos, que isso também é importante, porque Deus é preciso. Deus não está dentro de uma caixa de sapato, eu costumo dizer. Mas Deus, ele tem ordem e tem decência. Deus estabelece algo e aquilo vai ser cumprido, quer nós queiramos, quer nós não queiramos. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Começou bem, infelizmente terminou mal. Deus levantou um Davi, homem segundo o seu coração, mas que num determinado momento era para estar num lugar. Ele confiou em si mesmo, estava em outro. A vida dele virou um terror. A Bíblia fala que Davi, ele jejuou para que o filho sobrevivesse, mas o decreto de Deus estava estabelecido e o filho morreu. Nós muitas vezes achamos que as nossas decisões, elas vão fazer com que o propósito de Deus que já está estabelecido e que Ele nos inseriu, não porque nós merecemos, nós não merecemos, mas a graça dele que nos alcança, esse propósito ele também vai se mover. Queridos, eu preciso te dizer que não vai acontecer assim. Não vai. Eu vou te dar um exemplo disso. Abre comigo em Números 20. No 8 diz o seguinte: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. A primeira transgressão de Moisés está aqui, antes dele ter ferido a rocha. Deus não pediu para ele falar nada disso. Porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Quer dizer, o poder de sair água da rocha está comigo. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim para me santificar diante dos filhos de Israel,
por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Existia um propósito: o meu povo vai entrar numa terra que mana leite e mel, ponto. Moisés foi inserido neste propósito, assim como cada um de nós é inserido nos propósitos do Senhor. O propósito estava estabelecido, não era nominado a uma pessoa. Na nossa vida nós somos inseridos nos propósitos de Deus pela graça dEle, pelo amor dEle, pelo carinho dEle, pelo chamado dEle. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, que aquele a que os chamou, predestinou, justificou, glorificou. Isso aqui é uma etapa. Uma pessoa que é chamada, ela já não está glorificada. Uma pessoa que é chamada, ela não está predestinada. Uma pessoa que é chamada, ela não está justificada. Ele vai angariando isso pela graça de Deus, que vai levando ele a cada uma dessas etapas aqui. A nossa vida começa no chamado, ela vai terminar com todos aqui no nome do Senhor Jesus, num corpo glorificado em Cristo, amém. Só que nós vamos avançando etapa por etapa. O Saul começou chamado, como é que terminou a vida dele? Moisés, pela graça de Deus, foi salvo, mas o nível de autoridade que foi entregue a Moisés não permitiu que um cisco pulado deixasse ele entrar na terra prometida. Você vai ler, depois você medita com calma, o texto é um pouco longo, eu vou sintetizar. Em Deuteronômio 31, Moisés passa todas as ordenanças para Josué. Eu imagino o sentimento de Moisés, a tristeza que ele tinha. Esse homem foi usado por Deus para enfrentar coisas terríveis. Um faraó naquela época, nós estamos falando algo como se a gente estivesse diretamente lutando contra o presidente dos Estados Unidos hoje. Imagina o sentimento de angústia dele. Por mais que no seu coração, estou com Cristo, mas Moisés era um homem que ele se doava pelo povo, ele intercedia pelo povo, clamava pelo povo. Eu não consigo imaginar a rotina dele, não consigo, de verdade eu não consigo, minha cabeça não consegue alcançar isso. Estudos dizem, porque você conta no censo só homens, nós tínhamos mais de 4 milhões de pessoas que deixaram o Egito, 4 milhões. São Paulo tem 12, pouco mais, estou considerando aqui só pelo censo da última eleição. Pensa 4 milhões de pessoas. A minha esposa e os meus pais são numa cidade que tem 70 mil. Eu não sei quantas vezes dá isso, de verdade. Mas você imagina uma multidão dessa, que instantes depois de ter saído com maravilhas que Deus fez, reclamava do alimento, reclamava da estadia. Um trajeto que era para ser de 3 dias, durou 40 anos. E Moisés estava lá. Esse cara chegou no final da porta. E ele não entrou na terra prometida, mas o propósito de Deus se cumpriu. Moisés não entrou, mas o propósito se cumpriu, porque ele levantou um Josué. E aqui Josué nos ensina muita coisa. Como que nós temos, queridos, suportado os nossos líderes, os nossos irmãos e irmãs? Eu peço para alguém de coração procurar, provavelmente você não vai achar, um momento em que Josué se intentou contra Moisés. Nesse mesmo texto que Moisés errou aqui, o que Josué falou para Moisés? Josué chegou para ele e criticou ele? Josué chegou para ele e jogou um monte de coisa nas costas dele? Josué chegou para ele achando que era o dono da justiça e falou que não era para ele ter feito aquilo? O texto está aqui. Ele não fez isso, continuou suportando em amor. Precisamos entender na nossa vida, queridos, se Deus precisar, e no nome de Jesus isso não vai acontecer com ninguém aqui, mas se Deus precisar levantar outra pessoa para colocar no meu e no seu lugar, para o propósito dele ser estabelecido, Ele faz isso.
Se Ele quiser que o propósito seja estabelecido sem nenhum de nós, Ele também vai fazer. Mas queiramos nós essa noite, que nós não fiquemos fora disso, que nós de fato honremos o propósito do Senhor na nossa vida, que de fato nós possamos abraçar essa responsabilidade, porque esse é um tempo de nós chamarmos a responsabilidade. É muito fácil, cara, a gente chegar num culto e falar, tá fechado. Deus quer usar você para abrir, Deus quer usar eu para abrir. Ai, Cezão, eu não estou com muita vontade de orar. Brother, fique em pé, faz 1 litro de café, anda com a sua Bíblia para lá e para cá, liga a luz, troca a luz da sua casa. Se ela é meio amarelada que dá mais sono, põe uma luz branca lá, não tem problema, dá um jeito, cara. Pega o seu carro, vai para o meio do mato sozinho, liga um farol de milha na sua cara, mas você fica lá, não tem problema, Deus vai honrar você. Agora é muito fácil a gente ficar no comodismo, irmãos. É muito fácil. É muito fácil ver o colega do nosso trabalho morrendo sem Jesus, e nós, já estou te esperando com o barulho dos seus passos. Nós queremos entrar no céu sozinho? Nós queremos? Só queremos nós abraçar Ele naquele dia? No livro de Amós, se eu não me engano, no capítulo 5, não precisa abrir, 4 ou 5 com certeza é um dos dois. Ele diz o seguinte: ai daqueles que temem o dia do Senhor. Desculpa, ai daqueles que anseiam pelo dia do Senhor. Eu vou repetir: ai daqueles que anseiam pelo dia do Senhor. Todos nós aqui temos que ter o desejo profundo de encontrar com Jesus um dia, não tenho dúvida disso. Mas o texto que Amós remete são para pessoas que acham que a salvação é só para si. No livro de 1 Timóteo, se eu não me engano, no capítulo 2, fala que o Senhor Jesus, Ele veio ao mundo não para condenar, mas para salvar. Os discípulos, quando foram repelidos num determinado lugar, olharam para Jesus. O Senhor quer que a gente clame por fogo do céu, queria trazer juízo, e são repreendidos severamente. Não sabeis de que espírito sois? Não vim para condenar o homem, mas para salvar. Eu acho lindo, queridos, louvores que nós nos entregamos a Deus, que são letras inspiradas do Senhor. Mas o que é que nós estamos fazendo com o que nós estamos recebendo? O que nós estamos fazendo com a palavra que Deus Ele tem ministrado no nosso coração e que já está estabelecida? O nosso chamado, ele não tem a dependência de um ou outro poder dizer, já está estabelecido aqui. Cezão, mas eu não tive convite específico para ministério nenhum. Então você tem um em comum, assim como eu e cada um de nós aqui. Mateus 28, Marcos 16, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Você já está inserido no ministério. Nós precisamos entrar por essa porta, amados. Existem coisas na nossa vida que Deus Ele não vai falar de forma expressa, fora de um cotidiano nosso ou de um habitual. Tem coisa que Ele já estabeleceu na palavra. Será que eu e você, nós estamos esperando Deus sentar no quarto da nossa casa, no sofá, e falar para a gente e pregar a palavra de Deus? Deus não vai fazer isso, cara. Já está estabelecido aqui. O povo perece por falta de conhecimento, porque é uma luta ler. Eu conto esse testemunho até... Eu toda vez que medito nisso me dá uma tristeza, porque eu tive tantas oportunidades de fazer isso antes. Nasci em berço cristão, fui educado na base da palavra de Deus. O primeiro livro que eu peguei na minha Bíblia, na minha vida para poder ler, foi a Bíblia. Minha mãe fazia um devocional em casa à tarde com os 4 filhos. Eu fui ler a Bíblia a primeira vez com 27 anos, a Bíblia inteira. Se eu fosse pegar os retalhos que eu tentei na minha vida, talvez já teria lido umas 10. Ia, parava, parava. Eu sentia uma força opressora na minha vida para mim não ler. Era um negócio impressionante, não dá para descrever aqui. Mas eu me lembro que Deus Ele descortinou algo muito profundo na minha vida.
depois que eu li a palavra pela primeira vez. E para a glória do Senhor Jesus não parou mais. Eu quero trazer isso, queridos, como um estímulo que é possível. E como é libertadora a palavra de Deus, cara. Eu acho muito lindo, nós temos leituras aí que ministram a palavra de Deus, que bênção. Mas dê prioridade à palavra, é muito simples. Eu quero seguir com você, falando agora um pouco do outro lado disso, que é o reverso absoluto do medo, que é o amor. Abre comigo em Êxodo, no capítulo 32, se você puder, é claro. Pode pegar do 32:30, diz o seguinte: no dia seguinte disse Moisés ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Isso é um coração que está inclinado a Deus. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado. Que pecado que ele estava se referindo aqui? Aquele bezerro de ouro que foi feito quando ele estava no Sinai recebendo decretos de Deus, e o povo estava lá embaixo liderado pelo irmão, fazendo para si deuses de ouro. Agora pois, perdoa-lhe o pecado. Aqui se refere ao povo, não era o irmão dele. Ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. É incrível, queridos, que uma vida que é movida no amor de Deus, ela não olha a instante nenhum para si mesmo. Moisés, ele tinha de verdade, olhando fisicamente, uma ótica para poder se frustrar com o que o povo tinha feito. Ele se sacrificando lá com Deus, e o povo lá embaixo fazendo um bezerro de ouro. Eu imagino a frustração dele na hora que ele desceu com as tábuas da lei e ele viu aquilo. É impossível de imaginar a tristeza misturada com a angústia de ver aquilo. Mas ele se esvaziou completamente aqui, ao ponto de dizer que Deus poderia tirar o nome dele para poder colocar o do povo. Quem de nós faria isso? Quantas vezes na minha vida, cara, eu saí de casa numa alegria enorme. Na primeira fechada do carro, sangue de Jesus tem poder. Eu imagino ele, aquela multidão de pessoas. Eu imagino que ele estava olhando com uma ótica de pesadelo para aquilo, cara. Falando, o que esses caras estão fazendo, velho? A Bíblia fala que a nuvem da glória do Senhor encobriu o monte inteiro. Eles estavam vendo aquilo. Nós não estamos nem entrando na questão do campo da fé. Eles estavam vendo. A manifestação era física. E eles estavam fazendo isso. Eu imagino ele respirando fundo. Cara, mas não se trata de mim, se trata dele. Pai, perdoa o pecado deles. Se precisar, tira o meu nome. O medo, ele nos esvazia por completo do egoísmo, da soberba e da arrogância. O amor, perdão. O amor, ele nos liberta por completo disso. O amor de Deus, ele entra na nossa vida, você começa a ter um sentimento, que é uma transição muito profunda, que você passa a não pensar em você mesmo mais. Não é você que importa, mas é o seu próximo. É a vida que está do seu lado. É aquela pessoa que está sofrendo, que está gemendo, que precisa de um abraço, cara. Porque esse é o mesmo sentimento no Senhor Jesus. Quando aquela mulher cirofenícia foi se aproximar dele, e que eu já vi algumas pessoas interpretando como se fosse um ato, entre aspas, de rejeição, não era.
é que havia um sentimento de tristeza no Senhor Jesus, que os judeus crucificaram ele, e uma mulher cirofenícia era uma mulher gentia, ela não era uma israelita, mas o ponto de fé daquela mulher, de poder a todo instante, em reverência a Deus, ajoelhada perante os pés dele: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem dos filhos dos seus donos. Eu imagino o choque no coração de Jesus quando aquela mulher falou aquilo, porque ela não se referiu aos filhos, aqui é um contexto profético. Filhos aqui seriam os israelitas, estava falando dos filhos ainda, se submeteu mais ainda, mas ela obteve o favor do Senhor. O amor de Deus, ele não permite que a soberba entre na nossa vida, com aquilo que nós recebemos, com aquilo que Deus nos dá, porque tudo que Ele acrescenta na minha e na sua vida, precisa glorificar o nome dEle, precisa ser para cumprir algo para a glória dEle. A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 8, que até as finanças que são acrescentadas no corpo, têm o propósito de trazer igualdade, para aqueles que não têm, não tenham falta, e aqueles que têm, não tenham demais. Que coisa profunda isso. Eu não quero, queridos, trazer a você um sentimento de tristeza, porque isso não deve acontecer, porque está na palavra. O recurso financeiro que Deus entregar na sua vida, você pode ter certeza que Ele já tem algum destino certo. Eu e você só precisamos abrir o coração para entender o que é, mas Ele tem. Cezão, mas a manutenção da minha casa, você pode ter certeza que Deus já provisionou. Cara, mas eu quero dar uma descansada com a minha família, e isso é bênção, faça isso. Deus, Ele também provisionou. Mas não é para você olhar um extrato bancário, eu olhar um extrato bancário, olha quanto eu tenho aqui. Se você aceitar um conselho, querido, se você tiver com esse sentimento, com o orgulho e a soberba entrando na sua vida, ore a Deus para poder entregar isso. Mas é melhor a gente entrar no reino de Deus sem aquilo que nos faz pecar, do que querer entrar com uma conta com milhões de reais e na verdade não entrar por perder a salvação, por servir ao dinheiro. Isso serve para todas as outras coisas da nossa vida. Isso se aplica a um cargo, isso se aplica a um contrato, isso se aplica a um patrocínio, isso se aplica a qualquer instância que você imaginar na sua vida. Nós não fazemos na questão do que o homem vai fazer com isso, nós fazemos porque é uma determinação do Senhor que nós precisamos cumprir. Cezão, eu estou orando por um romper financeiro na minha vida, só depois disso eu vou começar a fazer alguma coisa. Não vai acontecer dessa forma, cara. Vai começar aonde você está. Deus, Ele vai honrar 5 centavos no envelope, assim como 5 milhões de reais. Deus vai honrar 500 mil reais, assim como 50 milhões. Não é a questão do valor, mas de fato é um coração disposto para Ele, porque tudo é para a glória dEle. Transições da nossa vida, queridos, não começaram numa situação atual. Alguns conhecem um pouco do nosso testemunho. Eu me lembro que nos momentos de maior dificuldade financeira da minha vida, meu pai e minha mãe, eles sempre nos ensinaram muito pela palavra a ofertar, dizimar, seja o que fosse, cara. Eu lembro de muitas ofertas minhas de 5 centavos, muitas. E eu me lembro que em momentos de muita dificuldade, isso foi uma chave na minha vida. E depois eu entendi na palavra que isso é algo muito poderoso em Deus. Glória a Deus por isso. Eu me lembro que eu fazia a oferta, eu voltava para o meu lugar, eu ia orar por coisas minhas, e o Espírito Santo me dava todo dia um nome diferente, mas que não era o meu. Você vai orar para o fulano ser abençoado. Eu lembro que no primeiro dia que isso aconteceu, eu comecei a chorar. Eu falei, pai, mas eu estou precisando tanto, cara. Ele falou, filho, não se trata de você, se trata do próximo. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim.
eu glorifico a Deus, porque isso tem muitos anos e até hoje o Senhor tem feito assim. Não é de nós, cara. Nós não aprendemos a ler a Bíblia errada. Se você entrega primeiro para o seu próximo, em favor do seu próximo, nós não temos noção das comportas que Deus pode abrir na nossa vida, queridos. Mas não vai faltar mesmo. Eu me lembro de um dia que, depois de um tempo que nós estávamos fazendo isso, a gente gosta sempre no final do culto, né, de comer alguma coisa. Eu lembro que eu estava no quarto trabalhando. Aí eu virei para Fran, para minha esposa, eu falei: nossa, amor, é sexta-feira, né? Amanhã depois do culto a gente não tem mais nada para poder sair, tem 10, 15 reais. Eu me lembro que eu senti um impacto do Espírito Santo, porque nós tínhamos no coração abençoar uma pessoa, se a gente tivesse condição depois do culto, né? Eu me lembro que o Espírito Santo falou para mim olhar uma conta que eu não movimentava mais. Não movimentava. Eu falei: Fran, olha a conta tal. Amor, eu já senti de fazer isso, não tem nada. O Espírito Santo falou: olha de novo. Olhamos de novo. Não tinha nada. Eu falei: bom, coisa da minha cabeça, né? Eu estava voltando para o quarto. Ele falou: olhe pela terceira vez. Tinha mais de 6 mil reais na conta. Meus amados, fosse contar, isso aconteceu muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes. Muitas vezes. Não é a questão do quanto a gente tem. Entendeu, Richard? Porque às vezes que você vem a pé para a igreja, eu fiquei muito impactado com esse testemunho seu. Deus permitiu que 10 anos da minha vida eu fosse e voltasse a pé da igreja. Era 1 hora para ir, mas 1 hora para voltar. Tinha vigília no centro de Osasco, que era mais longe, ia a pé e voltava. Tudo que nós fazemos para Deus não é em vão. Existem tesouros que estão nas mãos de Deus que os homens nunca vão acessar fisicamente. Eles só são liberados pelas mãos dele. Ele libera a hora que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quiser. Eu sinto de entregar uma palavra para você. Não sabeis que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A promoção de uma virada na sua vida, ela vai ser muito rápida. Permaneça. Permaneça. Desfrute da experiência de conversar com o Espírito Santo na chuva, no sol. Conversa com Ele, pede para Ele aguçar os sentidos espirituais da sua vida. Você vai carregar essas memórias para o resto da sua vida, porque são memoriais em Deus que você está construindo. Você vai contar aqui muitas experiências novas que Deus vai permitir com você através dessas caminhadas. Águas profundas são liberadas na nossa vida em muitos momentos de dificuldade, porque Deus ele faz brotar manancial de água no meio do deserto. Receba isso em nome de Jesus. Eu falo disso, queridos, Deus me leva para outro lugar, porque isso são memoriais que eu pedi para que Ele nunca arriscasse da minha vida. Essas coisas trouxeram para a gente tantas coisas sobrenaturais em Deus, que até hoje Ele ainda me rememora desses momentos. A gente tem uma corrida muitas vezes, cara, pelo material, mas o material ele entra num campo que ele está fora do contexto da fé. Em Hebreus 11, diz o seguinte: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem.
Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O amor produz em nós fé. O amor de Deus produz em nós fé. Porque se eu tenho uma transição que não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim, eu creio absolutamente que Deus ele pode fazer tudo. É como se não existisse uma régua de limite na minha vida. Eu não duvido de nada. As coisas vão acontecendo na nossa vida, não é para testificar a fé. As coisas acontecem na nossa vida porque são propósitos estabelecidos de Deus que Ele vai cumprir. Porque a fé continua sendo aquilo que eu não vejo, mas o que eu espero. E a esperança é Cristo. O ato ele acontece na nossa vida como uma testificação do que Deus estabeleceu. O campo da fé ele permanece aqui. Simples assim. Eu preciso continuar tendo fé, Deus fazendo ou Deus não fazendo. Eu preciso continuar seguindo nesse caminho, vendo ou não vendo. 1 Coríntios 14 fala que os sinais são para aqueles que não creem. Tanto que ele faz a referência da profecia, que é um outro dom daqueles que creem. Nós vivemos muito nisso, cara. Eu preciso do sinal para aquilo, para aquilo, para aquilo, para aquilo. Exercite a fé. É um convite do Espírito Santo para nós hoje. Exercite a fé. Porque até nos mínimos detalhes, Deus ele se encarrega de cuidar de nós. Eu não vou esquecer de um testemunho da Ana Alice, quando a gente estava na casa de um casal, eu não sei quantos anos tem isso, e Deus tinha mostrado um desejo que ela tinha, de uma preocupação que acometeu ela por um momento, e era um detalhe muito simples. Senhor, será que eu vou ter minha cozinha? Era isso, né, Ana? Pergunte para a Ana Alice e o Renatão se eles não têm a cozinha deles hoje. Eu tenho certeza que é uma cozinha melhor do que eles imaginaram. Deus cuida dos detalhes. Mas eu tenho certeza, glória a Deus por isso, que a Ana e o Renatão continuariam acreditando que Deus daria a cozinha, mesmo que Ele não tivesse dado. É um detalhe. Uma coisa não está excluindo a outra. E se essas coisas acontecem na nossa vida, e nós aprendemos na palavra, é para edificação do corpo. O testemunho não é primeiro para nós. Incrível isso. Você percebe que no reino de Deus, cara, tudo está em prol do próximo, acima de tudo a Deus, mas para o próximo. É como se tivesse a nossa figura, a de Cristo e a do corpo. Deus ele libera sobre nós, mas o objetivo disso é poder abençoar o corpo. Com um testemunho, com uma provisão, de um abençoando o outro. Você percebe como que a comunhão é um negócio fundamental para a gente ter uma vida abalizada em Deus. Uma mensagem que você manda, um convite que você faz, um abraço que você dá. A comunhão é fundamental para o crescimento do corpo. Atos capítulo 2. Viviam na doutrina da palavra, na comunhão dos irmãos, no partir do pão, de casa em casa, e assim iam sendo acrescentados os que eram salvos. É fundamental isso. Mas nós muitas vezes ficamos reclusos. Provérbios 18 fala que aqueles que se isolam buscam os seus próprios interesses. Deus não quer você isolado, cara. Deus não quer eu isolado. Deus não quer que a gente só olhe para a gente. Deus quer que nós estejamos em comunhão. Deus quer que dia após dia nós possamos estar fortalecidos nesse mesmo pensar nele. Cezão, mas eu não estou vendo outra pessoa fazer. Amém, cara, começa de mim e de você. Mas a nossa fase é de dificuldade. Amém. Eu disse na intercessão e preciso dizer isso para você, queridos. O tempo que é determinado para esse processo sobre a nossa casa, ele não vai ser abreviado.
Esse tempo é necessário para que neste tempo nós sejamos aperfeiçoados. É necessário neste tempo de deserto que nós possamos nos fortalecer em comunhão. É necessário nesse tempo de deserto que a gente vá para os montes, que a gente vá para o nosso quarto, que a gente pregue a palavra de Deus no nosso trabalho. É necessário nesse tempo que ocorra um avivamento dentro de nós. Eu sinto como se o Senhor tivesse com uma prancheta na mão. Eu falei na intercessão, Deus está me ministrando isso há muitas semanas. Ele só está anotando o nome. Você se alista? Essa é uma pergunta que Deus está fazendo. Você se alista? Ah, Senhor, eu vou esperar essa fase passar. Na verdade, o chamado está passando de mim e de você, se estiver assim. Nós temos que nos alistar e é hoje. Eu preciso me dispor e é hoje. Não será abreviado. O cativeiro do povo de Israel ficou 70 anos, ponto, não passou. Só que no cativeiro levantou um Isaías. No cativeiro levantou um Daniel, que mesmo com um decreto do fulano, ciclano ou beltrano, 3 horas ele estava na janela intercedendo pelo povo, ponto. O tempo será cumprido, como tem que ser cumprido. Mas é nesse deserto aqui, que Deus ele está reservando um óleo de alegria. Eu me peguei esses dias orando, em alguns dias consecutivos. Vinha uma tristeza enorme. De repente, vinha um sopro. É como se viesse um fôlego de vida, uma alegria. Eu dava risada, chorava na presença de Deus. E aí eu me lembro desse texto de Isaías, no 61. Que ele diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Existe um óleo de alegria no momento da dificuldade, cara. Deus me rememorou muitos momentos da minha vida de extrema dificuldade, que eu dava risada sozinho, chorava, me quebrantava na presença de Deus. Quantas vezes? E eu peço que isso não seja esquecido diante do Senhor. Oro a Deus. O momento da dificuldade ele vai te provar. O momento da bonança ele também vai te provar, só que em óticas diferentes. A nossa vida vai continuar sendo provada, não tenha dúvida disso, cara. Cezão, mas que martírio, eu vou continuar tendo luta? Sim. Vou continuar tendo dificuldade? Sim. Deus vai continuar provando meu coração? Sim. Só que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que primeiro nos amou. Romanos capítulo 5, queridos, está muito ligado a isso que a gente está falando. Eu já estou indo mais para o final aqui. Me dá uns 10, 15 minutinhos se você puder, eu te agradeço. Romanos 5. Vamos entrar um pouquinho mais nesse óleo aqui. Ele diz o seguinte, no 1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos da esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cezão, estou pensando em parar porque está muito difícil. Eu não quero mais vir, para mim não está fazendo mais sentido. Essa daí pode ser qualquer voz, menos a do Espírito Santo. Eu costumo dizer que o maior interessado
em ter um céu cheio de pessoas é quem criou o céu, que é Deus. O interesse dele para que nós estejamos lá é maior do que o nosso. É maior do que o nosso. Aliás, o nome do Senhor Jesus, todos estarão lá aqui. Todos estarão lá, mas por um desejo maior de Deus. Não é o nosso desejo maior do que o dele. Não pode ser. A Bíblia fala que os caminhos do Senhor não são os nossos e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos. O amor de Deus, ele traz alegria no meio da dificuldade. Eu vou avançar com você em Lucas 23, aí depois a gente já vai para as conclusões aqui. O que esse homem passou naquela cruz, ele ministra sobre muito que a gente já deve ter passado na nossa vida, em proporções talvez um pouco diferentes, mas nos ensina muito. Lucas 23:39 fala o seguinte: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Isso aqui remete à tentação de Jesus no deserto. Nós não vamos aprofundar nisso aqui agora. Respondeu-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Me chama muita atenção esse texto, porque esse outro ladrão da cruz, ele não quis trazer nenhuma justificação por aquilo que ele fez. Ele não buscou justiça própria para si mesmo. Ele reconhecia que o que ele tinha feito era passível de condenação. Ele reconhecia profeticamente que aquele ato que ele cometeu estava crucificando Jesus, assim como o meu e os seus pecados crucificaram ele lá. Mas o nível de submissão desse homem, de reconhecimento a Jesus como filho de Davi, era um negócio tão assustador, que ele só falou para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor estiver lá. A adoração a Deus, queridos, ela é produzida por esse amor irrestrito que o Senhor quer que nós tenhamos por Ele. Por que adoração? Porque reconhecer o Filho é uma forma de adorar. Reconhecer o Filho é uma forma de reverenciar. Reconhecer o Filho diz que nós não somos merecedores e que Ele é dono de tudo. Esse homem herdou essa salvação nessa parte aqui. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Aqui ele estava se esvaziando. Aqui ele estava dizendo para aquela plateia inteira. Acredito que esse diálogo tenha sido ouvido, porque tinham pessoas presenciando isso, era necessário. O rito romano colocava várias pessoas ao longo de uma disposição de crucificação. Tinham mais pessoas ali. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este homem nenhum mal fez. O amor perfeito, ele lança fora todo medo. E o Senhor Jesus, por um instante, foi, por uma tentativa do inimigo, tentado a compelir a esse medo. Em Mateus 26, você conhece a passagem, ele no Getsemane. Eu acho que é impossível expressar com palavras a dor da morte. O ambiente espiritual que estava à volta do Senhor Jesus na preparação da crucificação. Nenhum de nós vai conseguir chegar nisso, para entender, para sentir. Acredito que mesmo que nós fôssemos arrebatados em espírito, eu acho que é quase impossível descrever o tamanho de uma dor dessa.
de uma luta dessa. Eu digo por um instante, porque eu acredito que quando isso tentou acometer o Senhor Jesus, ao ponto dele soar, na verdade ter lágrimas, com gotas de sangue, ele falou: eu não posso deixar para trás o meu propósito, a missão que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Pai, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Eu adoro esses paralelos na palavra, porque esse porém, esse contudo do Senhor Jesus permitiu que nós estivéssemos aqui. Esse mas do Senhor Jesus permitiu que cada um de nós estivesse sentado nessa cadeira aqui. Esse porém do Senhor fez com que a gente tivesse fôlego de vida todo dia, porque só Ele poderia fazer. Eu volto naquele ponto que eu falei: o que nós estamos fazendo com a única oportunidade e vida que o Senhor Jesus nos deu, o que nós estamos fazendo. O Senhor Jesus cumpriu a missão dele. A próxima etapa é quando Ele virá nos buscar com o corpo glorificado e nos levará às mansões celestiais, e no nome do Senhor Jesus todos nós estaremos lá. Mas existe um exército de pessoas aí fora que precisam ouvir esse amor, que precisam ser abraçados, que precisam ser ministrados, que precisam ser ajudados, que precisam ouvir que o Senhor Jesus Cristo é o único que salva, que transforma, que liberta e que leva para o céu. Só o amor do Senhor é capaz de lançar fora os medos da nossa vida. O ser humano, ele tem uma linha muito tênue de pensamento, ao ponto, e nós já vivemos isso, queridos, de buscar pessoas em cima de uma ponte que iam tirar a sua vida. É um ponto, só que ele começa nascendo devagarzinho dentro de você. Você não vai percebendo, você vai mudando hábitos, você vai ficando uma pessoa mais reclusa, você não quer conversar mais, você acha que ninguém tem nada mais a acrescentar, você já começa a ficar uma pessoa até com um ânimo diferente. Quando você percebe, a vida não faz mais sentido. Mas no nome do Senhor Jesus, esse sentimento maldito está repreendido no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos no nosso meio toda a depressão, nós repreendemos no nosso meio toda a falta de viver, nós repreendemos no nome do Senhor Jesus do nosso meio toda a arma forjada do inferno, porque não vai prevalecer contra a tua igreja, Senhor Jesus. Nós repreendemos do nosso meio todo tipo de egoísmo, de soberba, de arrogância. Nós, no nome do Senhor Jesus, lançamos fora pelo teu amor, Pai, todo medo. Que seja vivificado em cada um de nós o Espírito Santo do Senhor, que o fogo dele aqueça cada um de nós. O Senhor, ele conta, queridos, com cada um de nós aqui, nesses últimos dias, com cada um de nós. Cezão, eu não sou um cara que tem um talento para cantar, mas eu me disponho a servir um copo de água. E João fala que aquele que não negar um copo de água, um dos pequeninos do reino, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. Nós não temos noção do tamanho do poder que há em Deus em servir. Tinha um diácono na minha outra igreja quando eu era criança, o irmão Walter, nunca esqueci. E eu oro a Deus para reencontrá-lo um dia, para agradecer a Deus o que esse homem foi, uma boca profética na minha vida. Eu tinha uns 12 para 13 anos, eu tinha um problema nas mãos, parecia uma lepra, era um negócio terrível, sangrava todos os dedos, eu tinha vergonha, ficava com a mão no bolso, roupa tudo cheia, suja de sangue, horrível. Deus foi me ensinando muito cedo, queridos, e tem nos aperfeiçoado para a glória dele, porque nós vamos ficar uma vida inteira aprendendo, nós vamos ficar uma vida inteira sendo avançados em etapas profundas. Mas eu com 12, 13 anos mais ou menos, eu sofria calúnias terríveis de colegas meus da mesma idade, por essa condição que eu tinha. E eu ficava muito triste com aquilo, cara, porque
Porque assim, eu sempre fui mais preparado para poder ouvir isso do mundo do que dentro da própria igreja. Essa é a realidade, a gente não espera isso. Só que Deus, Ele sempre ministrou muito no meu coração para olhar só para Ele. Eu falo diante de Deus, queridos, eu fiquei lá 10 anos. Eu fui curado disso com 14 mais ou menos, quando eu tirei o primeiro RG meu. Mas os 10 anos que eu fiquei lá, o irmão Walter, que era um diácono, a missão dele, acomodar as pessoas que chegavam na cadeira da igreja. A gente era extremamente pobre, muita dificuldade assim. Toda vez que ele me cumprimentava, toda vez, eu nunca vou esquecer do que ele falava. Ele falava: Paz do Senhor, pregador. Deus vai te levar em muitos lugares, porque Ele te deu um coração como de uma criança. Como que eu queria encontrar esse homem de novo? Ele não tem noção do que ele profetizava na minha vida. Eu fiquei 10 anos, ia para a igreja quase todo dia. Ele estava lá, cara. Acomodava pessoas na igreja. Eu nunca vi o irmão Walter levar uma palavra no púlpito da igreja. Eu nunca vi. Mas era um conforto do espírito quando eu ouvia isso da boca dele. O propósito de Deus, ele vai se cumprir, cara. Que nós estejamos dispostos a estar nessa porta, a fazer o que Ele determina. Para finalizar, o seu louvor quiser ir subindo. Eu queria concluir dizendo que o amor de Deus, Ele produz em nós não uma vida para nós mesmos, mas uma vida inteiramente ligada e dedicada a Ele. Eu vou ler 2 referências, a gente já encerra. A primeira está em Filipenses 1. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A segunda está em Gálatas 2. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Aqui ele fala da lei dos homens, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, eu queria dizer algo que ressoa no meu espírito. Deus, Ele está nessa noite restabelecendo chamados. É como se algumas pessoas estivessem voltando definitivamente ao primeiro amor e sendo ensinadas novamente de todas as etapas de uma vida com Deus. Você pode desistir em qualquer etapa da sua vida, mas Deus, Ele permanece o mesmo. Ele não desiste de mim e de você. Deus não está perguntando nessa noite o que você faz como uma habilidade. Deus só está perguntando se você está disposto a voltar ao primeiro amor. Eu já disse isso, queridos, e glória a Deus, quanto nós aprendemos com o pastor Marcelo, os nossos apóstolos, enfim. Deus, Ele usa cada pessoa da maneira como Ele quer. Mas eu me dispus em Deus, impulsionado sempre pelo Espírito Santo, todas as oportunidades que eu tiver, de pregar sobre o amor dEle.
Porque esse amor é tão profundo que a gente vai ficar vivendo uma vida inteira. E eu costumo dizer que a diferença de um oceano físico para o oceano do espírito é que o oceano do espírito não tem fundo. O oceano físico, você vai chegar em algum fundo. Se ele tiver 5.000 metros, 6.000, 7, 8, a fossa de Mariana, se eu não me engano, tem 11.000 para baixo. Mas o do espírito não tem. Mas existe algo em comum nos dois oceanos. Se você olhar um pouco da oceanografia, quanto mais fundo você vai ficando, as criaturas vão ficando mais densas. Você vai tendo mais perigo. A pressão da água, ela te comprime mais. Tanto que em muitos lugares o homem ainda não consegue chegar, mesmo com equipamentos avançados. Trazendo essa analogia para o oceano do espírito. Cada lugar mais fundo que Deus for levando eu e você vai sendo tentado mais. Mas não por Ele, a tentação vem do inimigo. Ele permite isso também como uma prova do nosso coração. E por Deus você vai ser provado, não tenha dúvida disso. Você vai sendo aprofundado cada vez mais, a pressão ela vai aumentando. Só que com Deus nós podemos todas as coisas. Há um convite do amado Espírito Santo: quem se alistará por mim? Essa é uma pergunta que está sendo feita hoje aqui. Deus não quer saber, cara, do tamanho do seu diploma, nem do meu. Deus não quer saber quanto que você tem na sua conta. Deus não quer saber qual que é a habilidade que você tem. Ele só está perguntando se você está disposto. É só isso. É um sim e um não que vai mudar a minha e a sua vida. Mas esse posicionamento precisa ser tomado. João capítulo 4, olhar e vede que os campos estão brancos para a colheita. O Senhor pergunta, cara, cadê os trabalhadores? Tem amigo no seu trabalho que precisa de um abraço, cara. Tem um parente seu que precisa de uma mensagem, porque há anos você não fala com ele. Não pode partir do lado de lá, tem que partir do nosso. Eu sou incendiado pelo Senhor num dia, estou queimando, vou sair daqui, Pai, glória a Deus, tua palavra. Você vai dormir, e amanhã de manhã? Para finalizar, uma frase que me impactou muito. Na viagem do Paraguai missionário do ano passado, isso cravou no meu peito, cara. O pastor Cezinha, de todos os pastores, foi o último que falou. Eu já estava acabado de chorar lá, que foi muito forte as ministrações dos outros pastores. Ele falou: eu só queria falar uma coisa, eu tenho certeza que vai servir para alguém. Ele falou isso: o que é que você vai fazer quando você chegar no Brasil depois dessa viagem? Se você não continuar o que você recebeu aqui, só não passou de emoção. Aquele negócio me rasgou por dentro, velho. Me rasgou. Nós voltamos orando. Foi nesse período que Deus ele já foi gerando a viagem que foi feita de Moçambique. Foi mais de um ano de preparação. Moçambique, ele falou a mesma coisa. Deus ele já tem liberado o próximo lugar. Em breve, em nome de Jesus, nós vamos falar. Não importa, querido, se nós vamos ter guerra lá. Lugar é difícil, todos são. Todos os lugares são difíceis. Mas Deus, ele está nos chamando, nos convocando como trabalhadores da última hora. Que o amor perfeito do Senhor ele lance fora todo o medo das nossas vidas hoje. Eu queria te convidar a ficar de pé, fechar os olhos, aqueles que puderem, para nós louvarmos juntos a Deus. E aproveite esse momento para você poder receber o abraço do Espírito Santo, para você conversar com Ele, para você se dispor. Eu quero te convidar a vir aqui à frente, se você puder. Aqueles que de fato querem cumprir
os propósitos que Deus tem estabelecido na sua vida, vem aqui à frente. Deus está abrindo uma janela de oportunidade, não tenha vergonha. Eu sou o primeiro que precisa estar aqui. Não tenha vergonha. Ele não poupou esforço nenhum pela sua vida, nenhum. Foi pregado num madeiro, cuspido, xingado, fizeram de tudo, mas ele estava lá, por mim e por você. Ele não se eximiu de nada, mas a Bíblia fala que mesmo sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele não eximiu nenhum esforço, entregou tudo. E existe um convite do Espírito Santo para nós entregarmos tudo a Ele nessa noite. Existe uma onda do amor de Deus que Ele está invadindo essa igreja. Os que permanecerão são aqueles que queimam pelo amor do Senhor. Se você puder hoje ainda, lembre de uma pessoa que você precisa mandar uma mensagem, mande a mensagem. Lembra de um parente que você não conversa, mande uma mensagem, chama ele para tomar um café. No seu trabalho, prepara um versículo, entrega para alguém na segunda-feira, ou se você quiser fazer antes disso, mas o Senhor está nos chamando para dar um passo a mais, porque é impossível nós permanecermos num mundo cheio de trevas, se nós não exalarmos no amor de Deus. A chave dos últimos dias são aqueles apaixonados, desesperados pelo Senhor Jesus, que mesmo em meio ao caos, à dificuldade e à luta, permanecem, amam, perdoam, abraçam. Converse com Deus nesse instante, adore a Ele, em nome de Jesus.